que o Lula chegasse ao poder novamente, nós teríamos que passar por cima, primeiro, da maioria absoluta do povo brasileiro que se manifesta nas redes sociais, no engajamento das redes sociais, nos índices de audiência da TV e do rádio e em todas as manifestações de rua sempre que possível, aos milhões. Nós teríamos que passar por cima dos interesses dos partidos políticos, que se reorganizaram, reagruparam o centro, posso fazer uma análise sobre isso se vocês quiserem mais para frente, mas houve uma mudança no centro político, e se reorganizaram em torno de uma agenda eleitoral do Bolsonaro. Ou seja, eles teriam que abrir mão de toda a sua organização eleitoral para que o Lula voltasse e eles fossem derrotados. Eles jamais fariam uma organização dessas sem que houvesse o amparo de interesses econômicos, porque, como eu disse, quem paga a conta escolhe o prato, e quem paga a conta, na maioria dos políticos atuais, partidos e tudo mais, é o empresariado, é quem produz, ou seja, os interesses desses caras estão casados com essa agenda. Então, para que o Lula voltasse, teria que atropelar também esses interesses econômicos e produtivos no Brasil, que nunca viram perspectivas tão positivas como tem visto com as entregas do governo Bolsonaro, que fez infraestrutura, trouxe alguns itens de liberdade econômica importantes e por aí vai. Mais do que isso, você teria que atropelar os interesses internacionais. Por quê? Porque a Europa vive a maior pobreza produtiva da história do velho continente, o seu comércio está profundamente abalado por vários fatores, desde o fecha-tudo da pandemia até a crise causada pela guerra no leste europeu, né? Então eles estão sem abastecimento industrial e de alimentos, e o Brasil é um alicerce para a reorganização comercial necessária para o fortalecimento econômico, necessário para retomar a produtividade. Ou seja, se o Brasil não produz, o mundo desaba. Então você teria que passar por cima dos interesses econômicos e produtivos dos outros países para que o Lula chegasse a esta posição. Mais do que isso, você teria que passar por cima dos interesses econômicos dos dois principais eixos geopolíticos do planeta, Rússia e Estados Unidos. Não é à toa que o Putin fez aproximação com o governo brasileiro e, na prática, bancou a nossa independência no cenário internacional. Precisava que o Brasil fosse independente para que ele não estivesse envolvido no conflito e pudesse ser um ponto de reorganização comercial, que é o que está acontecendo agora. Ou seja, isso mostra que o planejamento do Putin é muito anterior ao que nós imaginamos. E passa também pelos Estados Unidos, que vive uma crise política e ideológica sem precedentes, vive uma crise econômica muito severa, o Fábio sabe disso melhor do que eu, pode até trazer elementos aí nesse sentido, né? O governo Biden é um fracasso absoluto, e o Brasil será extremamente relevante, não à toa o Tucker Carlson tem levado a sua visão do risco que a queda do Brasil representaria para os Estados Unidos. Então, diante do que eu acabei de dizer, se todos esses interesses, o Brasil é o ponto de controle geopolítico da América do Sul, e os outros países só podem se dar ao luxo de ser ditaduras, onde se lava dinheiro, onde se enriquece ilicitamente, pessoas do mundo inteiro e tudo mais, onde se extrai riquezas, porque o Brasil não é. E o Brasil mantém o controle do continente. Se o Brasil cai e vira uma Venezuela, a América do Sul vira a África. E o mundo não pode lidar com esse peso. O Brasil, na prática, alimenta o mundo. Então, resumindo, se todos esses interesses que eu acabei de citar fossem, na sua hipótese, rompidos, e o Lula chegasse ao poder, isso significa que eu ser eleito ou outro ser eleito não faria a menor diferença, porque nós não teríamos matriz de interesses para fazer leitura, para costurar nada, para aprovar nada. Isso porque o retorno do Lula garantiria, por exemplo, a impunidade da toga. A impunidade da toga significa que o Brasil não seria regido mais pela lei, porque não é neste momento. Isso precisa ser reposto às 4 linhas. Então, sem a regra do jogo, não tem como jogar. O que eu poderia fazer? Gritar, bradar, porque eu morro em pé, mas não vivo de joelho, provavelmente ser preso, trancafiado, calado, expulso do país, fugir, ou seja lá o que for, e eles fariam o que queriam, porque se eles tivessem força suficiente para romper todos esses interesses que eu acabei de dizer, quem sou eu, deputado, para articular alguma coisa contrária a uma ação de censura? Mas não é esse o caso. Nós teremos lei e ordem, teremos um Congresso favorável, a PL 2630, que é a lei da censura, né, que alguns senadores que se dizem candidatos do presidente votaram a favor e tudo mais, né, como acontece no Rio. Então, mesmo ela não passou no Senado, não passou na Câmara, né, não passou nesta Câmara, não vai passar na próxima, e o que a gente tem que fazer é buscar meios, caminhos de responsabilizar na lei que já existe quem está à margem da lei.